Ateliê na TV. Oferecimento African Artesanato. E a Jéssica, a primeira vez aqui no nosso programa, vai trazer para vocês uma linda necessaire Box Paris. Ela que veio especialmente de Santo André. Alô, turma do ABC. Jéssica, bom dia, bem-vinda. Primeira vez aqui no nosso programa. Muito bacana aí, viu? Bom dia, doutor. Obrigada. Jéssica, essa necessaire é uma peça fácil para quem está começando, super vendável, linda. Eu vi que tem até as partes aí decorativas também. Muito bacana a peça. É fácil? É muito fácil e o que você falou, é bem vendável, né? Porque além de ser vendável, ela tem várias utilidades. Ela pode ser usada como porta-maquiagem, pode ser usada como porta-remédios, né? Porque a parte interna dela é plastificada. E esse bolsinho aqui, ó, que tem na frente, ó, são dois bolsinhos com transparência. Ó, ficou um charme, hein? Muito legal. Bora pra aula. Bora. Ó, então eu vou começar por esse tapetinho aqui, ó, tá? Esse tapetinho da frente. Que é o plástico cristal, né? Isso, com os dois bolsinhos. Eu vou usar aqui, ó, na medida 2 vezes no tecido principal e no tecido de forro. No meu caso, eu tô usando forro, o plástico Bagum. É a medida de 22 de largura por 24 de altura, tá? Então, 2 vezes. Os dois bolsinhos de plástico, um vai ser na medida de 22 por 10 e o outro na medida de 22 por 8. Os dois zíper, né? Zíper, 2 cursores e 3 faixinhas de viés. Essa faixinha de viés eu cortei na medida de 4,5 de largura pelo comprimento do zíper, né? Então, ó, eu vou começar na montagem dos bolsinhos. Vou reservar aqui o tecido principal e vou pegar o forro. Eu vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. Vou vincar aqui. E vou pegar o primeiro bolsinho, ó. O bolsinho de plástico, uma das faixinhas de viés, a gente vai colocar bem aqui, ó, na extremidade de cima e vai passar uma costura. Passou uma costura, nós vamos dobrar para cima, dobrar de novo, ó, para fazer o acabamento e vamos colocar em cima do zíper aqui, passando uma costura bem na beiradinha de baixo. Passou a costura aqui, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí a gente vai repetir o mesmo processo no outro bolso. E depois de feito esse processo do viés, a gente vai colocar o cursor. Ó, aí, o cursor é o terror de muita artesã, né? Ah, você vai usar o guia de cursor. Isso, eu vou usar esse guia que facilita muito. Então, assim, ó, aqui tá o cursor. Ele tem essa parte aqui, ó, que é mais larguinha. A gente vai colocar o lado chatinho para cima e vai encaixar nesse meinho aqui desse aparelhinho, ó. Encaixou aqui. A gente vai pegar o viés. Esses dentinhos é o lado direito do viés. Então, a gente vai colocar o lado direito para baixo. Vai abrir um pedacinho. E vai encaixar aqui, ó, nas duas extremidades, ó. Uma de cada lado. Você tenta encaixar bem juntinho, ó. No mesmo momento. E olha que facilidade para colocar esse cursor. Oh! Muito fácil, né? Então, colocado o cursor nos dois zíper, nós vamos posicionar os bolsos. Ó. Então, o bolso que tem 8 de largura, deixa eu só simular aqui, porque esse aqui não tá costurado. O bolso que tem 8 centímetros de largura, a gente vai fazer uma marcação aqui no forro, ó, de 2,5, de cima para baixo. Faz uma marcação aqui e coloca o primeiro bolsinho. Colocou o primeiro bolso, a gente vai posicionar o segundo bolso nessa marcação que a gente fez do meio. Aí a gente vem, coloca o segundo bolsinho aqui. E as outras duas faixinhas de viés, a gente vai, da mesma forma que a gente colocou no bolsinho de plástico, nós vamos colocar aqui, ó, rente ao zíper. Nós vamos usar o zíper de guia. Aí coloca a faixinha de viés aqui, passa uma costura
vira para cima e rebate a costura fazendo acabamento. Vai fazer esse processo aqui no meio e vai fazer esse processo aqui em cima. Feito isso, nós vamos juntar, vamos supor que tá tudo aqui presinho, né? A gente vai juntar aqui, ó, um em cima do outro, vai passar uma costura em toda a volta e depois vai passar o viés. Ó, vai ficar assim. Essa já é uma peça, né? Como se fosse Já é uma peça. Se a pessoa quiser, ela pode até vender assim separado, como uma carteirinha, como porta-joia. É muito legal, linda a peça. Aí vai ficar assim, ó, tudo presinho, tudo bonitinho. Aí tem a opção de colocar esse detalhe aqui, ó, que eu coloquei esse detalhe no Montana, né? Então, assim, pelas outras necessárias que eu trouxe, tem como brincar muito com esses detalhes. Valorizou, hein, Jéssica? Valoriza muito a peça. Deu um up ainda mais pra peça. Essa daqui, como vai ser uma peça mais neutra, aí a gente consegue brincar nos detalhes, né? Que eu vou colocar aqui, ó, aquele botãozinho, esses botõezinhos coloridos aqui, ó. Ó. E assim, muitas artesãs não têm esse botão porque não tem um balancinho. E existe, né, esse aplicador manual aqui, que ele é um aplicador mais em conta para quem não tem como investir no balancinho agora, né? Isso aí. Então, ó, eu venho com o meu furador aqui. Eu vou marcar, ó, o meio dessa peça. Eu marco o meio aqui. E vou fazer um furinho aqui no meio, ó. Ó, aí nessa peça, eu vou usar esses botõezinhos aqui, eu vou usar o pink para dar um contraste. E de coração, olha, vai dar um charme a mais na peça, né? A gente pega aqui, ó, coloca a parte do coraçãozinho aqui na parte de cima. Encaixa no buraquinho que a gente fez. E aqui, ó, essa outra parte, ó, nós temos aqui, ó, é um buraquinho menor e um maior. Aí eu vou pegar esse buraquinho menor e colocar na parte de cima, que é onde tá o coraçãozinho, ó. Esse lado aqui, ó, tá vendo, ó? Ele não é acabadinho, então automaticamente a gente vai colocar ele aqui, ó, pra ficar escondidinho e a parte do buraquinho pra frente. Ó, encaixou. Esse encaixe pretinho aqui, a gente vai posicionar a parte de cima do botão. A gente posiciona ele aqui, ó. Ó, encaixa bem direitinho para ficar bem preso. E aperta. Ó, uma parte do botão já tá colocado. Que agora... é o positivo e o negativo, né? As duas vão se encaixar, não é isso? Isso. Tá. Agora a gente vai marcar a parte de baixo, ó. A gente vai dar uma apertadinha. Vai ficar a marquinha aqui, ó. A gente consegue usar esse próprio botão como guia. Então a gente posiciona bem certinho, aperta. E faz o mesmo furo. Repete o mesmo processo com o outro lado. Ó, só que aqui vai ser o contrário. Essa parte arredondada vai ficar pra lá, pra trás. E a parte do fechamento fica na parte de dentro. Ó. Aí a gente encaixa aqui, ó. Ó, encaixou, o mesmo processo. A parte arredondada aqui. E aperta. E tá colocado o botão. Vamos lá agora para fechar. Fechou. Tá vendo o barulhinho? Como é que abre para mostrar o barulhinho? Olha o barulhinho. Tá vendo o barulhinho? Esse é o alicate tic-tac. Eu adorei esse botão coração.
tem na África Artesanato. Vou só deixar o site para quem quiser o botão de coração ou o kit de hoje. Tem tudo no nosso site, africaartesanato.com.br. O kit de hoje, inclusive, eu vou dar de presente a cesta para quem adquirir o kit de hoje. Não é com os botões de coração, mas se você quiser, peça os botões de corações também lá no nosso site. Agora nós vamos para a parte da nécessaire. Tá. A parte da nécessaire nós vamos precisar de 2 vezes no tecido principal, as medidas de 33 por 20. Vou tirar aqui. 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, na medida de 33 por 20. Então, eu vou reservar aqui, vou pegar uma parte da nécessaire e já vou fazer a caixinha de leite, que é para dar esse formatinho aqui, quadradinho. Que é o fundo dela, né? O fundo dela. Então, aqui a caixinha de leite eu fiz na medida de 4 por 4. É só você fazer a medida daqui para cá 4 centímetros e daqui para cima 4 centímetros. Aí a gente risca e recorta. Tá vendo? Aí vai fazer isso em todas as partes, no tecido principal e no tecido de forro. Feito isso, a gente vai montar a nécessaire. Então, tecido principal virado para cima. O zíper, com os dentinhos do zíper virado para baixo, vai ficar o direito do zíper com o direito do tecido. E o forro também, direito do forro com o direito do tecido principal. Feito isso, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora. Passou a costura, nós vamos virar, vai rebater essa costura. Vai virar, vai ficar assim, Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Eu costurei aqui direito com direito, forro, virei e rebati, Quando a gente virar e rebater, vai ficar assim. Certo? Lindo ficou, né? Esse contraste do jeans, né? Como se fosse um jeans com o rosa do zíper. Isso, azul marinho com pink é maravilhoso, combina né? bem, né? Aí a gente vai pegar a parte da frente da nécessaire, vai jogar tudo aqui para trás, o forro, o tecido principal, vai ficar só com o tecido principal aqui. A gente vai marcar daqui para baixo 2 centímetros, vai riscar e aí a gente vai posicionar essa parte aqui, Você posiciona aqui, marca aqui, né, os 2 centímetros. Marca o meio e posiciona bem no meio. Feito isso, a gente vai passar uma costura só aqui, A gente vai passar só nessa parte aqui, Vai passar em toda a volta e vai passar aqui, vai fazer esse retângulo aqui na costura. Fixando ela na Feito parte isso, da vai nécessaire. ficar fixa. Depois de fixa, a gente vai fazer isso daqui, juntar direito com direito. Aqui também a gente junta direito com direito. Aí a gente vai prender tudo isso daqui. Prendeu tudo, vai deixar bem clipadinho, bem certinho aqui as pontas. Nessa parte de baixo do forro, a gente vai deixar uma abertura de uma mão mais ou menos. Então nós vamos passar a costura aqui, Começa com retrocesso, termina aqui e desse lado faz a mesma coisa. E aqui a gente vai passar a costura na volta toda, aqui no tecido principal e nessa lateral. Feito isso, a gente vai fazer as caixinhas de leite. As caixinhas de leite, a gente vai fazer isso daqui, a gente vai juntar costura com costura e vai passar uma costura aqui, bem na beiradinha. Vai fazer isso nos 4 cantos. Fiz nos 4 cantos e deixei aquela abertura aqui, Aí a gente vai desvirar a peça por essa abertura. Desvirado, ficou pronto, tá vendo? A parte interna toda plastificada. Essa abertura que a gente deixou aqui no forro, é só a gente fazer uma dobrinha assim, junta tudo aqui e passa a costura aqui fechando. Aí fica fechadinha. Olha essa na versão vinho, que linda que ficou. Olha que maravilhosa. Nesse caso, né, Jéssica, você trabalhou com
com um tecido sintético, né? Se eu trabalhasse com o tecido mesmo, né? Eu teria que colocar uma manta ou seria a mesma ideia? Isso, não, feito no tricoline, aí estrutura da forma que a pessoa já está acostumada a estruturar. Né, ou com manta R1, R2, ou com TNT e acoplado, aí usa a Aí vai estruturação dependendo do de que for costura. utilizar para estruturar ela. Isso, Como esse a sintética, daqui ele já dá uma estrutura, né? Esse eu só não estruturei porque ele já tem uma certa estrutura, ele não é molinho igual o tecido, né, igual o tricoline. Então não tinha necessidade de estruturar. Você viu que eu desvirei a peça e ela tá firminha, Olha, ó. vira Ela para abrir tá a bolsinha durinha. de fora, que linda. Olha, gente. E aqui eu coloquei o botãozinho, ó, o botãozinho de tic-tac preto. E essa faixinha, ó, eu já coloquei ela diferente. Ó, já coloquei montando ela também, né? também. Você sabe que mudando um pouco as cores e tal, é uma peça super masculina também, né? Também é difícil é. achar peça masculina, né, Jéssica? E a Exatamente. ideia é legal também. É bem legal. E é o que eu falei, ó, dá pra usar como porta-maquiagem, dá pra usar como porta-remédios. No caso do porta-remédios, aqui dentro coloca os frasquinhos de remédio, aqui põe termômetro, a Ou põe receitinha. escova de dente, pasta do lado de fora, de dentro, também. põe outras coisas, porque ela é impermeável, né? Você pode Isso. limpar, né? Exatamente, pode Fácil limpar. de limpeza, né? Porque A parte interna eu já fiz plastificada justamente por isso, né? Para ter essa facilidade na higienização.